Olá, meus queridos, a paz do Senhor, que Deus abençoa você e toda a sua família. Olha, eu tenho uma palavra para os nossos corações e eu já te peço para que você ouve até o final, para que você venha entender, para que você venha compreender essa pequena mensagem. Serei breve, serei sucinto, mas eu tenho certeza que essa palavra, ela vai falar ao seu coração. Quando nós observamos na Bíblia Sagrada, nós entendemos que uma luta no mundo espiritual e uma luta no mundo físico, ela requer de nós ações, atitudes, ela requer de nós estratégia para que nós possamos ter e obtê-lo uma vitória. Existem pessoas que estão lutando num campo físico e ela não consegue estender o seu olhar para o lado espiritual. Nós temos que compreender que existem batalhas físicas, ataques físicos, mas que por detrás existe uma influência maligna, existe uma camada das trevas. Quando nós observamos no livro de Êxodo, capítulo 17, a seguir, nós observamos que os amalequitas, eles procuram uma guerra com os israelitas, o povo escolhido por Deus. Moisés, a qual estava na direção daquele povo, ele compreendeu, ele teve a sensibilidade e ele mandou que Josué escolhesse homens capazes para que eles fossem à guerra, lutassem. E Moisés, ele disse: eu subirei à colina ou ao monte. E nós observamos que Arão e ele vai com Moisés, subindo ao monte. No momento da batalha, Moisés, de cima do monte, ele ergue as suas mãos e enquanto as mãos de Moisés está erguida, estendida, os israelitas, eles prevaleciam, eles estavam vencendo. Mas quando Moisés ele baixa as suas mãos, os amalequitas prevaleciam, ganhava terreno, ganhava espaço no combate. O interessante e o que me toca é que quando Arão ele vê aquilo, eles têm uma sensibilidade e eles entenderam que eles tinham que fazer algo. Não foi em vão aquela ida ao monte junto com Moisés. Ele pega uma pedra, Moisés ali se senta e ele segura a mão de Moisés estendida, servindo-se de encosto, servindo de um prumo, uma coluna, para que a mão de Moisés estivesse erguida. Eu disse no começo que as lutas físicas, os ataques físicos, existe uma ação maligna por detrás. E quando nós observamos a importância de nós ter pessoas com sensibilidade ao nosso lado,
Josué, ele vence aquela guerra, mas o que fazia Josué vencer a guerra não era só uma ação física, mas sim uma pessoa que compreendeu, que entendeu que um simples gesto de rendição a Deus, pedindo uma ação divina, Moisés entendeu. Moisés compreendeu. Ele entendeu que uma atitude dele mantinha o povo na guerra e ia ter ou obter uma vitória. O que eu quero que você observe juntamente comigo? Toda a ação do diabo é procurar uma estratégia para nos sufocar. E Satanás, ele procura meios, ele procura brechas, ele procura algo para que nós não alcancemos a vitória. E se nós não tiver a sensibilidade, o entendimento de fazer algo no lado espiritual, nós perdemos. Mas Deus, ele quer ver as nossas atitudes. Quando a atitude de Moisés foi em interceder pelo povo, a vitória é certa. Tem pessoas que ele luta no campo físico. O que é lutar no campo físico? Quando eu falo isso, é o povo, a igreja, somos nós, servo do Senhor. Quando você murmura, quando você reclama, quando você desiste, quando você blasfema, quando você só traz palavras, exerce palavra de procrastinação, isso você está dando terreno para o diabo obtê-lo o sucesso naquela luta. Mas quando você compreende essa ação, esse ataque é maligno, eu vou atuar como um lutador de Cristo, um servo do Senhor. Eu vou me comportar como um servo do Senhor e eu vou atuar no campo espiritual. Entenda, o diabo é um ser espiritual. E para que nós vencemos, temos que ter as armaduras, as armas espiritual. Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, mostra as armas espiritual. Não vacile no combate. Não vacile. Que você venha ter olhares espirituais. Assim, você vai entender, você vai compreender que Satanás, ele está atuando sutilmente. E o diabo, ele é perigoso, é sagaz, é esperto. Desde o começo da humanidade, a atuação do diabo foi destruir a família. Cuidado, ore, observe e estende as suas mãos. Sempre dizendo: Pai, com as minhas ações, com as minhas atitudes de um servo do Senhor, obterei vitória. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a todos nós. Um abraço a todos.